Graça e paz, amada igreja, ou que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com os irmãos, não só aqui da minha casa, mas também que estão nos escutando nos seus lares, essa live. E eu espero que as outras denominações também, ao qual nos escutem, possam escutar e absorver, para si palavras de edificação para nossas almas. Que essa palavra que eu venho trazer sirva, para nós, para que nós possamos saber que há um Deus Todo-Poderoso no alto dos céus e que sua destra está sentado Jesus Cristo de Nazaré, ou em pé, bem ao lado, à sua direita, o seu Filho amado, Jesus Cristo. E para dar início ao trabalho, a gente vai louvar o hino de número 422. Se os irmãos estiverem em casa, nos ouvindo, que possam me acompanhar aí. É o hino 422 do Cantor Cristão, que não diz assim: é trabalho cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis, o descanso será
por Jesus, salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Agora vamos ficar em reverência à palavra do nosso Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando nos seus lares, nas suas casas e de outras denominações, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, a começar do primeiro, que fala, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Capítulo 3, a começar do primeiro, que nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor, e uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que essa sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Aveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes dizer: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim:
dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim, dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é meu nome, eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-os, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto que é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. Até o versículo 17, né? Que nosso Deus possa nos abençoar. E agora eu vou orar ao nosso Deus. Santo eterno Deus, tu que estás aí, Senhor, no mais alto dos céus, a mim escutar. Senhor, manda palavras não só aqui, esse esboço que eu tirei, mas manda, acrescenta quantas palavras tu puderes acrescentar, vinda de ti do alto dos céus, através desse simples servo Deus, pecador, Senhor, mas com o teu temor. Que tu possa me usar como instrumento para que eu possa levar uma palavra de edificação para a nossa igreja, né? Não só a nossa denominação, mas todas as outras denominações que estão nos escutando, né? Não só aqui no nosso estado, na nossa cidade, nos nossos estados e do Brasil, e também até fora, ninguém sabe, né? Porque isso vai através da internet. Que tu possa me abençoar e trazer palavras vindas de ti, Senhor. E retira como uma pessoa que é humana, mas que tu possa me usar como um vaso, mas realmente um vaso vindo de ti. Não um vaso assim, que seja, meu Deus, meio de barro, mas que seja transformado através do teu Santo Espírito e do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Tu és o primeiro, que é o Deus Pai, depois o segundo, Deus Filho, que é o teu Filho amado Jesus Cristo, e o terceiro é o Espírito Santo, que os três formam a Trindade. Que vós possa me abençoar e trazer ricas palavras para nos regozijarmos diante de ti. Amém. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que falamos de Moisés. Moisés foi escolhido através de Deus como libertador do seu povo. Ele vivia nas mãos de Faraó. Esse Faraó, ele maltratava o povo de Deus, escravizava o povo de Deus. E sabemos que Moisés, Deus o escolheu para ser o libertador do seu povo, lá no meio do Egito, entre as 12 tribos de Israel, onde eles viviam na terra de Gósen, o qual José do Egito, né, filho de Jacó, ele, através do seu trabalho lá com outro faraó anterior, não foi ele que escolheu, mas o próprio faraó deu a melhor terra do Egito para ele, que foi a terra do Egito, a terra de Gósen para eles habitar, o qual o seu pai viveu ali, né, quando ele chegou ali, ele ainda chegou com 120 e poucos, viveu até 147 anos, viveu Jacó na terra do Egito, né?
seu resto de vida foi ali. E José do Egito ficou ali. As 12 tribos que Deus escolheu, né? 11 irmãos de José e mais um filho de José, que também venceu a tribo, Efraim. Então, Moisés foi filho de Joquebede e Arão, da tribo de Levi. Nasceu no Egito na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu. E entre os juncos da margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava, veio a filha de Faraó, né, que tomava banho, ou estava a se banhar no rio Nilo. Então veio a filha de Faraó e o pegou. E a irmã dele se aproximou e disse: deixe que ela levou o filho para criar. Moisés, o filho de Joquebede. E a irmã de Moisés disse: mas como vamos dar de mamar a essa criança? Ela disse: deixa que tem uma mulher que pode dar de mamar a seu filho. Você vê como é que Deus faz as coisas. As providências de Deus, como ele providencia a vida de um servo dele, quando vem a servir a ele, né? Quando vem servir a ele com o seu temor e obedecer. Ter obediência a ele sobre tudo, né? Ou sobre quase tudo aqui na terra. Então, sua própria mãe, Joquebede, ela foi para o palácio com a filha de Faraó, a qual o amamentou por um longo tempo, né? Ela foi a sua ama de leite, né? A sua aia de leite, a sua própria mãe. Mas a filha de Faraó não sabia disso. E sabemos que Moisés sabemos que esse povo, ele foi escravizado, não é? Esse povo foi escravizado. Mas Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Uma sarça ardente. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. E o que é uma sarça ardente? Deus poderia ter falado com Moisés através de uma árvore muito bonita, né? Ou de uma planta cheia de flores no deserto, né? Deus poderia ter escolhido Moisés para levar essa palavra como um libertador do seu povo, através de uma planta, digamos assim, cheia de flores, sem espinhos, sem nada. Mas sabemos que essa sarça ardente é como uma árvore cheia de espinhos, bem espinhosa, cheia de espinhos. E eu acredito que Deus já sabia, ele já sabia, porque Deus sabe todas as coisas. Deus já sabia o que ia acontecer durante o trajeto da vida de Moisés para que ele fosse retirar aquele povo lá das mãos de Faraó, não é? Aquele que era um homem rude e duro de coração, de dura serviço. Mas por que no meio dessa árvore tão espinhosa? Porque Moisés não ia encontrar caminhos ou coisas
boas no trajeto que ele ia a ser retirado, ele ia retirar o povo lá das mãos de Faraó, do Egito, para a terra que Deus o prometera, que mandava leite e mel, que era a terra de Canaã. Mas Deus falou com Moisés através dessa sarça ardente, uma planta que não tinha flores nem nada. Moisés, eu acredito que ali Moisés não sabia o que significava aquela sarça ardente. E a sarça não se queimava, não se consumia, tanto é que ele virou-se para o outro lado. Quando Deus bradou e falou com ele, Moisés, tira teus sapatos, tuas alparcas, em outras palavras, em outras Bíblias está escrito, porque o lugar, o solo que estás pisando é santo. E ele ainda disse assim, mas Senhor, diz na palavra, aqui eu não li, mas diz na palavra, que Moisés disse, mas Senhor, como tu vai me escolher a mim para libertar aquele povo? Se eu mesmo matei um egípcio, quando esse tentara matar um hebreu, por isso fugi do Egito e lá do palácio de Faraó, o qual eu era criado como filho lá dentro do palácio. E como tu escolhes a mim, e hoje eu vivo em Midian, sou casado, já tenho um filho, uma das filhas de Jetro, a qual pastoreava ovelhas, nós sabemos disso. Porque a mim, e eu não sou um bom tradutor, mas sabemos que Deus providenciou uma pessoa para traduzir a Moisés, uma pessoa para talvez encorajá-lo mais ainda, uma pessoa que se juntou a ele, e Deus escolheu, não foi à toa que Deus escolheu, Deus escolheu Arão, o seu próprio irmão, para essa tarefa tão árdua e difícil. E sabemos que Moisés, quando estava falando com Deus, como é que esse povo vai me escutar? Como é que esse povo vai me escutar? Aí Deus disse assim, bota a mão dentro do teu peito, e ele colocou a mão dentro do peito dele. Agora retira. E a mão dele saiu toda leprosa. E Deus disse a Moisés depois, toma a mão e coloca de novo, retorna e coloca de novo dentro do teu peito. E quando ele tirou, a mão estava sã. Assim tu mostrarás também aos filhos de Israel, e eles verás esse feito, e ele saberá que sou eu que estou mandando. E quando ele perguntar, quem sou eu? Tu diz que eu sou o que sou, ou senão, eu sou o Deus. Eu sou o que sou, senão, eu sou. Só isso. Então, Moisés teve uma trajetória muito grande. E ao chegar ao Egito, Moisés, ele encontrou-se logo com Arão antes, e os dois seguiram para o caminho do Egito. Ele deixara sua esposa num certo lugar, porque ele levou a sua esposa e seus filhos, saiu da sua casa onde morava com Jetro, mas no meio do caminho ele deixou. E viu que só ele é que Deus tinha ordenado para ele ser o libertador do povo dele. E talvez sua esposa iria o atrapalhar, junto com os filhos. E Deus sabe de todas as coisas. Mas o primeiro encontro com Moisés, diante do faraó, foi o encontro que Moisés disse a ele, vem aqui clamar aqui, porque o meu Deus, o Deus de Israel, está pedindo que vós deixe o povo dele ir
para o adorar lá no deserto. E também que vós possa dar tudo que é deles, para ele levá-lo com eles. Porque senão cairá sobre ti a ira de Deus. E vós verá quão tremendo e quão glorioso e quão valoroso e poderoso é o Deus de Israel. E ele não deu ouvidos. Foi quando Moisés pegou o cajado e jogou diante do palácio, onde estavam alguns magos ou pessoas que acreditavam e acreditam em outros deuses, não é? E Moisés transformou o cajado numa serpente. Então, Faraó disse assim: isso aí, meus magos também poderão fazer. E os magos disseram: isso aí também eu faço. E 2 deles jogaram seus cajados e transformou-se em 2 cobras. Só que a cobra de Moisés engoliu as outras 2 cobras. E Moisés pegou a cobra pelo seu término, que chama assim, pelo seu rabo, né? E tornou-se de novo no cajado. E dali saiu. Deixa que o povo de Deus vá comigo. Ele disse: não sairá daqui. E Moisés se retirou. Então, Moisés sempre subia para falar com Deus num determinado lugar. E vem a voz de Deus a Moisés: vai e volta e torna de novo ao Faraó, dizendo: liberta os hebreus, o povo de Deus, o meu povo, para que ele possa adorar o meu Deus lá no deserto, em oração. Liberta eles. Se tu não libertar, a ira do Senhor descerá bravamente contra ti e contra todos os egípcios, contra todo o Egito, menos com o seu povo, que Deus os guardará sobre todas as pragas. Então a primeira praga que veio foi Moisés tocar com o cajado, quando Deus mandou, no rio Nilo. E ao tocar, o rio Nilo foi transformado todo em sangue. Toda a água do rio Nilo, todas as correntes, todas as torrentes, todas as torneiras, piscinas, toda a água que os egípcios tocavam, saiu sangue. Mas lá, onde o povo de Deus vivia, saía água limpa, sem sangue nenhum, não jorrava sangue nenhum. E o Faraó, cansado de ver tudo aquilo, sangue, como é que ele iria cozinhar, tomar banho, lavar roupas, se a água era sangue puro? E Moisés pediu a Deus. E Faraó, nessa época, nesse tempo, todas as pragas amoleciam um pouco o coração. E dizia assim: vai e diz a teu Deus que ele faça cessar isso, que eu libertarei seu povo. Mas Moisés clamou e tudo voltou ao normal. Mas o Faraó voltou a endurecer o coração de novo. Aí veio a segunda praga, a invasão das rãs. Era muita rãs. Tanta das rãs que as rãs subiam pelas mesas, pelas camas, por tudo que era lugar. E Faraó não sabia o que fazer. E mais uma vez,
ele disse a Moisés, que Moisés, pede a teu Deus para cessar essa praga, que eu farei o povo dele sair. E não só foi assim com a praga das rãs, mas com a praga dos piolhos, a invasão de moscas, a morte do gado, a invasão de gafanhotos, o aparecimento das chagas, que a gente pode chamar os de furúnculos, chuva de pedras vinda dos céus, trevas, que o dia se transformou em noite, até a nona praga. Até a nona praga. E o faraó sempre dizia a Moisés que iria libertar o povo de Deus, deixar o povo de Deus ir. Mas sempre o seu coração depois endurecia. E aí, Moisés sobe de novo para falar com Deus. Porque toda praga que Deus mandava Moisés tocar com o cajado, e vinha aquela invasão de gafanhotos e as outras, de tudo, era tocado com o cajado. E só que essa não foi tocada com o cajado. Moisés foi diante de Faraó e foi a 10ª praga. Deus falou com Moisés e disse, vai lá e diz a Faraó, que se ele não libertar meu povo, eu matarei ou destruirei cada primogênito de cada egípcio na face do Egito, na face da terra do Egito. E Faraó não deu crédito, não é porque isso não foi acontecido repentinamente como as outras pragas, demorou um certo tempo. E Faraó endureceu o coração de novo. Por quê? Tinha que demorar um pouco de tempo. Porque na palavra de Deus diz que Deus mandou que todos os hebreus, todos os filhos dele, os hebreus, o povo dele, como ele diz aqui antes, matasse um cordeiro ou um cabrito e pintasse os umbrais de suas portas e das janelas com uma espécie de pincel, para que, quando o anjo da morte viesse a passar, ele não entraria naquela casa que estava pintada com o sangue do cordeiro, que aquilo significava já o sangue de Jesus. Então, o anjo da morte passaria direto e só mataria os primogênitos dos egípcios de cada, e principalmente do filho de Faraó. Mas com isso, foi passado um determinado tempo, porque existia muitas pessoas. Diz na palavra que saíram só homens, 600.000 homens, fora mulheres e crianças. E muitos homens ali já eram casados. Deveriam ter filhos, filhas. E eu acredito que foi mais de 1,5 milhão de pessoas. Mas, para pintar essas casas com o sangue do cordeiro e do cabrito, ia demorar um pouco, porque era muita gente que já vivia no povo de Deus, era muita gente do povo de Deus. Era muitíssima gente. E demorava a pintar. Eu não sei o tempo determinado, porque a Bíblia aqui não nos relata o tempo que foi determinado para que se fosse pintada até a última casa com o sangue de um cabrito ou de um cordeiro, para que quando o anjo da morte viesse, não entrasse ali para retirar a vida dos primogênitos dos hebreus, dos filhos de Deus. Então,
quando foi pintada a última casa, e o faraó pensava que era mentira de Moisés, porque demorou um certo tempo. Eu não disse que não ia acontecer nada, que o Deus de Moisés é um Deus de blasfêmia, é um Deus mentiroso, que ele não vai matar egípcio nenhum. Mas, um certo dia, Deus mandou o anjo da morte e tirou o fôlego de vida de cada primogênito, de cada egípcio, do povo do Egito, inclusive do filho de Faraó, o qual chorou muito e bradou. Enraivecido e embravecido, Moisés voltou lá ao palácio. Ele disse: leva o teu povo e todos os teus pertences, e deixa-me em paz. Leva tudo o que quiseres. Então, Moisés, como libertador junto com Arão, mandou que o povo se reunisse e, em trajeto, seguiu para a terra de Canaã, a terra que Deus o prometera. Mas primeiro ele tinha que adorar a Deus no deserto, em espírito e em verdade, como falam os irmãos da igreja. E também os feitos que Moisés fez. Mas, passado certo tempo, algumas horas, o faraó, ele se arrependeu de ter libertado o povo de Deus. E mandou o seu exército, montado de cavalheiros, nos cavalos a pé, armados até os dentes, não é? Com seus carros também de guerra, lanças, escudos, tudo, para matar o povo de Deus. Então, é aí que Deus se mostra grandioso e poderosíssimo. Pede a Moisés, no meio do trajeto, que toque com o seu cajado no Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abre em duas cortinas bem altas. E Moisés pede para que o povo siga e caminhe em terra seca. Deus fez abrir um Mar Vermelho. Olhe que grandiosa obra e o poder de Deus. Que milagre Deus fez diante do povo. Todo aquele povo viu esse grande milagre. Já fora as 10 pragas, mas principalmente esse. E o povo de Deus passou em terra seca. E quando o exército de Faraó estava quase alcançando o povo de Deus, já tinha ultrapassado o outro lado. Deus ordenou que Moisés tocasse de novo com o cajado nas águas do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, as duas cortinas vieram a se juntar às águas de novo e a tornar o mar como era antes. E engolir todo o exército de Faraó. E sabemos aí o grandioso e poder que Deus tinha. Mas o caminho prometido até a terra de Canaã era um caminho grandioso. Deus tinha o poder. Se Deus quisesse pegar aquele povo todinho, naquela hora, e transladar, colocar direto na terra de Canaã, Deus tinha o poder para isso, irmãos. E Deus deveria ter feito isso, mas se Ele quisesse. Mas Deus queria o quê? Do povo dele, como ele chamou antes. Do povo dele.
a obediência, o temor, né? E também a adoração dele, que eles o adorassem em espírito e verdade e deixassem todas aquelas coisas ruins que eles tinham aprendido lá no Egito para trás. Falsos deuses, aquelas comidas horrorosas que eles tinham comido, mas sabíamos que o caminho era um caminho longo, e de espinhos, como aquela sarça ardente que Deus mostrou a Moisés, que não era uma planta só de flores sem espinhos, era uma sarça ardente, era uma planta só de espinho, para saber que aquele caminho ia ser espinhoso para Moisés. Por que um caminho espinhoso? Porque Moisés, ali, ele ia conduzir aquele povo junto com Arão até a terra de Canaã. E não era fácil o trajeto. Sabemos que ele sairá com alguns mantimentos, é lógico, mas os mantimentos acabavam. Água, um pouco de água. Primeiro veio faltar água. Deus abre um buraco da terra do nada, faz jorrar água para eles tomar e dar aos animais. E eles, mas tudo, Moisés orava a Deus e pedia. E clamava por aquele povo. E Moisés, sabendo que Moisés, o libertador do seu povo, não é? O próprio Moisés, ele, conduzindo aquele povo, chegou um certo momento que Moisés e o seu povo não tinha nem o que comer. Eu costumo dizer que Deus abriu uma padaria do céu. Uma padaria a qual Deus mandou o pão celestial, que é o maná, que é um dos elementos que estavam dentro da arca, daquela arca que ninguém podia tocar, que era o maná. O maná era um tipo de pão, um pão de mel doce, mas Deus mandava cada um apanhar um pouco para satisfazer o total de cada família, de 4, 5 filhos, esposa e esposa, ou sozinho, para um dia que não apanhasse a mais. E eles, com sua gula, pensando que aquilo ia terminar, que Deus não ia providenciar de novo, eles não acreditavam que Deus pudesse providenciar de novo. Essa é a verdade. Eles pegavam a mais. E no outro dia, estava tudo estragado, feito um tipo de tapuru, né? Tudo estragado com tapuru, com vermes. Deus dissera a eles, só no sábado que vós pode apanhar 2 vezes o tanto, porque o sábado vós tem que guardar. Mas, passado o pão, o maná, eles se encheram do maná, da comida que vinha do céu que Deus mandava. Eles ouviam a voz de Deus. Eles não viam Deus, mas ouviam a voz de Deus. Você vê como é as coisas. Eles ouviam a voz de Deus. E não dava ouvidos. Ouvia sem solução, sem agradar a Deus. E disseram a Moisés, estamos cansados de maná, queremos comer carne. E Moisés foi até a Deus orar. Meu Senhor, meu Deus, o povo diz que está cansado do maná. Mas como? Um pão que eu mando a cada dia para saciar sua fome. A fome deles. E ele dizendo que não serve, querem carne.
E eu costumo dizer novamente que Deus abriu uma churrascaria no alto dos céus. Deus mandou uma chuva de cordonizes que eles matavam com 1 metro de altura com seus cajados. E muitos comiam e se saciavam. E muitos morreram colocando carne por tudo que era buraco, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, por tudo que tinha buraco. A gula, isso sim. Uma gula de tipo carnal ou espiritual que veio do céu. Porque Deus concede tudo, mas veio o castigo também, para que eles viessem saber que Deus existe e poder providenciar tudo. Deus providenciou para que aquele povo não sofresse frio de noite, porque no deserto da noite é um frio horroroso, muito grande, temperaturas baixíssimas. Deus providenciou uma coluna de fogo para aquecê-los. E durante o dia, para que eles não caminhando, e o sol era ardente no deserto, Deus providenciou uma nuvem conduzindo por onde eles caminhavam. Para que eles não viessem ter doenças como câncer de pele hoje, né? Como lepra, câncer de pele, que a pessoa se deitar 2 dias no asfalto quente, durante 48 horas, ele não vai conseguir praticamente viver. Então, Deus providenciou isso aí para que ele não tivesse câncer de pele. Nem as suas alparcas e sapatos se gastaram. E eles não percebiam isso. E eles estavam dando volta em círculo durante 40 anos. Suas vestimentas não se rasgaram. Os solados dos seus calçados, como disse, não se rasgaram. Deus providenciou tudo isso. Mas, seguindo um pouco à frente, Moisés subiu ao Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. E deixou Arão embaixo, tomando conta desse povo, mais lá na frente. E Moisés passou 40 dias, 40 noites lá orando a Deus. E Deus escreveu pela primeira vez as tábuas da lei, que não tinha lei antes. A lei era as leis de Deus, 10 mandamentos. Mas, quando os deu olho lá de cima, Arão, o povo azucrinando o ouvido dele, diz: Moisés não vai vir mais, certamente morreu, porque demora muito. Então, vamos fundir um Deus aqui, fazer um bezerro de ouro para adorar, para que eles venham nos socorrer. E Deus olha lá de cima e diz a Moisés: Moisés, desce, que o teu povo, ele já não disse o meu povo, ele disse a Moisés, desce e diz que o teu povo, que em vez de adorar a mim, eles estão adorando um bezerro de ouro. E chegou lá, Moisés vinha descendo com um brilho resplandecente. Resplandecente. Um brilho, o qual é um brilho celestial do próprio Deus. Um brilho que nós deveríamos ter através de Cristo Jesus. Brilhar no mundo sobre as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. E esse brilho de Moisés, eles ficaram até assim, pasmados, que era um brilho esclarecente, bem claro, bem límpido, que mal via a pessoa humana como Moisés. E muitos foram picados e mortos por serpentes. E Deus mandou fazer uma serpente de bronze para que ali, todo aquele ali que olhasse, não fizesse isso.
e eram curados. E Moisés, seguindo a trajetória dele, quando ele desce enraivado, Moisés quebrou as 2 tábuas da lei. A lei que Deus escreveu com raiva do povo. Até aí Deus o perdoou. Deus só não perdoou Moisés quando ele mandou tirar a água do rochedo, que era a rocha, e a rocha era uma pedra que significava Jesus Cristo de Nazaré, seu Filho amado. Deus mandou ele tocar com o cajado, ele deu uma cacetada na maneira de falar, uma pancada mais forte. E Deus disse a ele: Moisés, essa pancada que tu desce, está vendo a terra prometida, tu vai olhar e tu não vai entrar no reino dos céus. Apenas olharás a terra de Canaã, mas tu não vai entrar. E todo aquele povo desobedeceram a Deus. Só ficaram os remanescentes, irmãos. Os filhos dos filhos, só Caleb e Josué foi quem ficou. Quando Moisés entregou praticamente o bastão, ou o cajado, na maneira de falar, a Josué, que foi o próximo a levar o povo para a terra de Canaã, ali, na entrada, que viu a terra de Canaã, e sabemos que Deus mandou espias, mas sabemos também que esses espias dizem que lá a terra era ruim, só tinha gigante, era não sei o quê, mas sabemos disso. Deus, quando nos dá alguma coisa, a gente tem que honrar Ele. Aquele povo, ali no deserto, todo aquele povo, não via Deus, não via com olhar, mas ouviam a palavra de Deus através de Moisés, os milagres, os feitos de Deus, e mal davam ouvidos. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. Hoje não é diferente. A gente sabe que hoje temendo Moisés encobriu o rosto. Essa atitude. Hoje nas igrejas, irmãos, que ao supor que tenha recebido algo de Deus, se torna prepotente, mais santo que os outros, com mais direito que os outros, fazendo das igrejas clubes, cinemas, teatros ou lugar de festas profanas. Isto é falta de respeito, é viver enganando e enganando, porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus não trata com soberbos, Deus somente trata com servos abnegados e que premiam pela santidade sua e dos outros irmãos também. Então, sabemos que Deus mandou Moisés para libertar o povo. E Deus também mandou seu Filho amado Jesus Cristo para ser o nosso libertador. Como diz nesse versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho amado, seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu único Filho. Mas o povo ainda não está dando ouvido os feitos de Jesus que Jesus fez aqui na terra. Todos os seus milagres, os seus ressuscitamentos, a ressuscitação de Lázaro após 4 dias, ninguém está dando ouvidos
a Jesus. Estão dando ouvidos aos homens, a sua própria carnalidade, querem servir a si mesmo, os desejos carnais, não querem ir para os templos adorar a Deus, servir a Deus, não querem levar uma palavra a mais, estão se esfriando na fé, se afastando de Deus, pensando que não precisa mais de Deus, pensando que o dinheiro é tudo na vida deles, porque dinheiro é meu dinheiro, meu dinheiro e meu dinheiro. E o Deus? E o nosso Deus onde é que fica? Que Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Como diz o irmão. Se sois santos, se santifica cada vez mais. Aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Eu ouço isso direto do irmão, de alguns irmãos. E Jesus Cristo veio aqui na terra, irmãos, para nos salvar. Está esperando. Deus está nos testando. Vejam a igreja, a minoria de gente que está indo para a igreja. Estão fazendo lives. Eu não sei nem se vai passar mais live nas igrejas. Então, o número reduzido de crentes. Tem igreja que é 50 pessoas, que é para estar ali 36, 35, 40, mas tem muitos que não vão. Tem culto que não está dando isso. Cadê os fiéis? Os servos fiéis de Deus? Cadê aqueles que se diz, eu sou realmente salvo na pessoa de Cristo Jesus? Eu sou um pecador. Sou um pecador. O irmãozinho é um pecador. Mas lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Tenho minhas falhas. Tenho meus pecados. Mas eu prego a palavra por onde eu passo. Eu não estou podendo ir para a igreja. Tenho 62 anos. Eu não estou podendo ir. E eu nem sei quando eu vou para a igreja, porque só Deus sabe quando isso vai parar. Porque é na hora dele, quando ele quiser. Quando ele bem entender, não é na nossa hora. Porque por nós, pararia agora mesmo. E a gente iria para a igreja. Para se juntar com os irmãos. Mesmo com máscara, ou sem máscara, mas olhar ali no olho de um irmão para com o outro. Perdoe os irmãos, que eu não estou cumprimentando. Me perdoe. Aqueles que eu não posso ir para a igreja, cumprimentar também. Me perdoe pelas minhas falhas. Eu, às vezes, fico no quarto, sentado com gente, ouvindo pregações e agradecendo a Deus todo dia por ter por me levantar. Estou doente. Estou doente. Tanto na enfermidade física, mas também espiritual. Espiritual por quê? Porque eu não estou indo para a igreja. Ah, mas você tem fé? Tenho fé, irmãos. Mas precisamos estar juntos, unidos, ali, na igreja. Salmo 33, versículo 1. Com bom e com suave com os irmãos, vivam em união. Mas união mesmo. Ali, sem diferença nenhuma. A começar de mim. A começar de mim. A começar de mim. Se eu devo algo a alguns irmãos, me perdoe. Mas Deus conhece o coração de cada servo dele. Ele conhece a mim, o meu coração e minha mente, e a todos os irmãos. Que Deus possa nos abençoar, irmão. E que Jesus Cristo de Nazaré, que a gente tem que sempre terminar com Jesus. Ele tem a misericórdia da gente. Deus e Jesus. Ele tem a misericórdia. E que nós realmente possamos alcançar a eternidade aí, junto com o nosso Deus, através de Cristo Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, como está escrito em João 14,6. Que nosso Deus nos abençoe e que essa palavra fique gravada nos vossos corações, irmãos. Amém. Para terminar, irmãos, eu vou louvar um hino bem pequenininho. Eu sei que a pregação é grande,
Tem muitas coisas, era muitas coisas para falar mais sobre Jesus, né? Sobre o sangue do Cordeiro, mas vamos louvar o hino 61. Glória a Jesus, que é um hino pequeno. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao nosso Salvador. Glória a Jesus, glória a Jesus, nosso grande Redentor. Glória